Olá pessoal, tudo bem? É, Teve um ano que eu trabalhava numa empresa aqui em Barueri, né? E ela ficava ali do lado da Castelo Branco, ali na Marginal, né? Tinha uma via de acesso e tal. E aí eu tava saindo tarde, né? Essa coisa de fechamento, trabalhando até tarde. Saindo tarde, e aí eu vi uma pessoa que trabalhava lá na fábrica, que era a Elaine, né? Ela saindo da empresa bem tarde, eram umas 11 e pouco também, assim, eu tava fazendo umas atividades até tarde e tal. E eu saindo, eu vi a Elaine, assim, com um capuz e tal. E ela ia em direção a atravessar a passarela, né? E aquela passarela era sempre muito perigosa ali, durante o dia mesmo, as pessoas tinham muito receios de atravessar ali, né? E eu, e eu olhei, tava de carro, eu passei, parei o carro, eu falei assim, oh, quer uma carona, tal, né? Conheci ela há pouco tempo, ela era nova na empresa, falei, você vai atravessar a passarela, tal. E ela falou, ah, vou, tal, tô esperando, meu marido tá fora, contou um pouquinho ali da vida dela, né? Até eu deixar ela no ponto. Enfim, e aí assim, mas eu fiquei muito surpreso, né? Da pessoa atravessar uma passarela aquela hora da noite. E aí o que que eu fiz, né? Eu peguei, depois eu, no outro dia, falei com a RH, falei, ó, a pessoa saindo tarde, perigoso, né? Essa coisa toda, tal. E no fim acabou mudando o horário dela, tal. E só que assim, aconteceu, né? Depois de algum tempo, eu acabei saindo da empresa, né? Tive algum contato com ela lá, os contatos profissionais, e ela. E aí depois eu fui escrever o livro, né? Esse livro Enquanto a Vida é Esperança, conta a história de superação das pessoas. Eu tive uma intuição de falar sobre, conversar com ela, né? Falar, trazer a história, expliquei o projeto e ela topou, né? De colocar a história da vida dela no livro também. E aí ela me mandou lá umas 5 6 folhas, tal. E eu comecei a ler a história dela, né, antes de transcrever, passar pro livro. Foi uma coisa muito forte, né? Foi uma conexão ali muito forte. E, e aí, quando a gente fala essa coisa de família, né? Então, pra você ter uma ideia, aqui vou resumir rapidamente, a Elaine, ela com 14 15 anos tinha perdido o pai e a mãe, morava com os avós, né? E aí, numa dessas ocasiões, a mãe dela, né, falou assim, ó, a mãe dela um pouco antes de morrer falou assim, Elaine, eu quero que você cuide da união da nossa família, né, que você mantenha a nossa família unida. E aí, isso antes dela, um pouco antes de perder a mãe, né, e depois, mais pra frente, ela perdeu o pai, toda essa história tá bem detalhada no meu livro, e aí o que acontece, o pai dela, né, um pouco antes do pai dela morrer, ela foi na igreja, e o pastor, né, falou assim, que tinha uma palavra, falou assim, ó, Deus vai retirar uma pessoa, né, aqui, um familiar, e você será pai e mãe, mas nunca lhe faltará nada. Então, muito forte essas palavras, né, muito forte isso. Então, eu tive uma conexão muito grande, muito forte com a Elaine. E o que que acontece, né? Depois que eu escrevi a história dela, porque quando a gente escreve um livro, você se transforma muito, né? Assim, cria uma conexão muito forte com ela, outras pessoas também, as suas histórias que estão no livro, né? E assim, é uma coisa que me mudou muito, né? Então esse conceito de família, principalmente, assim, eu sempre valorizei muito essa questão da família. E depois que eu escrevi o livro, que a história da Elaine me trouxe muitas reflexões, tá? Muitas reflexões sobre essa questão de família, como é importante a gente valorizar tudo isso, a gente valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, né? A Elaine passou por coisas que eu, assim, jamais passei na minha vida. Muitas pessoas passam, mas, assim, uma história muito forte, né? Então, quando você pensar uma pessoa ali com 15 anos, tá sozinha no mundo, então, às vezes a gente, por que que eu venho trazer isso? Muitas vezes a gente não valoriza as pessoas que nós temos do nosso lado, né? Nós, às vezes, brigamos, discutimos por coisas banais, né? Então, é muito importante a gente criar uma conexão forte com os nossos filhos, com a nossa família, deixar esses laços muito fortes, porque a gente nunca sabe esse vazio que vai estar ali para frente, as coisas que a gente às vezes você discute com uma pessoa, precisa pedir perdão para ela ou ser perdoado, né? Então, e às vezes são coisas simples que a gente precisa fazer para criar uma conexão. Então, eu já trouxe várias vezes assim em alguns vídeos falando a relação com meu filho, né? Então, uma época ele gostava muito de Harry Potter, eu fui lá, comprei uma camiseta do Harry Potter, mesmo não gostando muito, e a gente andava junto, né? Com a mesma camiseta. Então são coisas simples. Esse final de semana foi Dia das Mães, aí
Assim, peguei ali uns 10, 15 pão de queijo, um bolinho, montei uma mesa para minha esposa. É uma coisa que deixa a pessoa feliz, né? Então são coisas que você vai criando conexões ali, melhorando as suas relações. E às vezes a gente não precisa muito de muitas coisas, sabe? Assim, a gente precisa, a gente às vezes valoriza muito, né, as coisas materiais. Então tem uma passagem em Provérbios 15:16 fala assim: é melhor um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com inquietação. Então, assim, às vezes a gente precisa valorizar os pequenos momentos, os momentos em família, os momentos que nós temos com nossos filhos, com os nossos pais. Sabe, essa coisa de você. Eu tenho umas ótimas lembranças, assim, da minha infância. Minha mãe, a gente ia no Parque do Ibirapuera, então fazia lá piquenique, sabe? Isso deve ter acontecido 3, 4 vezes, mas marcou minha vida de um jeito, assim, de uma coisa muito legal. Então, eu acho que assim, importante a gente criar essas conexões, porque quando as pessoas se vão, e fica esse vazio. Então a gente, independente do seu cargo, das coisas que você trabalha, a gente vive nessa correria, nessa loucura. Mas assim, dá um tempo ao tempo, né? Dá um tempo para ficar com as pessoas que você ama, dá um tempo para você dedicar ao seu filho, dedicar aos seus pais. Então, sabe assim, de repente você tá nessa correria e faz 15, 20 dias que você não fala com seus pais. Deixa eu dar uma passada lá surpresa, tomar um café com ele. Tomar um café de meia hora, sabe? Às vezes meia hora vai fazer uma diferença enorme na vida daquela pessoa. Às vezes aquele tio que você não vê há muito tempo. Tudo isso traz muito significado. Às vezes pra gente pode ser relevante, mas para essas pessoas vai fazer uma diferença enorme, né? Isso também vai te acrescentar muito, né? Eu tenho dois amigos que infelizmente eu perdi há algum tempo atrás, né? Um foi acidente de moto e o outro ele sofreu um ataque cardíaco. E assim, os dois eles tinham filhos, né? Crianças pequenas. E eu sempre, assim, quando eu tô, às vezes eu fico meio para baixo com algum problema que eu tô, alguma coisa, eu falo, não, esse problema eu tenho solução. Esse problema eu vou ter solução porque eu tô vivo, eu posso arregaçar as mangas, posso dar um jeito e resolver. Mas com a morte a gente não tem mais solução. Quando as pessoas se vão. Então, eu falo assim, se eu partir daqui hoje, deixar meu filho, minha filha, minha esposa, os problemas que eles vão ter não tem solução. Talvez solução tem, mas vai ficar um vazio enorme. Então a gente tem que pensar assim, cara, eu tenho que fazer valer a pena essa vida, eu tenho que fazer valer a pena tudo isso que eu estou vivendo, tenho que fazer valer a pena essa oportunidade que Deus me deu para eu estar aqui, né? Então assim, não fique muito lamentando a vida, lamentando as coisas, olhando para trás, olhando as coisas que não voltam mais. Então, assim, cara, valorize o momento, aquilo que você está vivendo. A nossa vida, ela acontece hoje, ela não acontece há 2 anos atrás, ela não acontece naquela empresa que você trabalhou, ela não acontece com aquele negócio que não deu certo, ela acontece hoje. Então, assim, procure viver o presente, valorize a sua família, valorize as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que te apoiam, porque isso é o que a gente vai levar, tá? Então, ó, melhor é um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com inquietação. Coloque isso no seu coração, né? Provérbios 15:16, e viva a vida com muita sabedoria, com muito amor e procure ser uma pessoa melhor a cada dia com as pessoas que você ama, que você vai deixar boas lembranças e guardar, deixar essas mensagens, gravado, né, no coração das pessoas, isso que a sua passagem aqui pela Terra. É isso que você vai levar, é isso que vale a pena, tá bom? Fiquem com Deus, compartilhe esse vídeo, obrigado você assistiu até o final, curte, compartilhe, dê um like aí no canal que no YouTube onde está assistindo e se inscreva no meu canal se você não é inscrito, tá bom? Gratidão, fiquem com Deus, um grande abraço, valeu.